Olá a todos e a todas, Gustavo aqui. No vídeo anterior, a gente terminou com essa parte, enunciando a primeira lei de Newton. E repetindo, todo objeto permanece em seu estado de repouso ou um movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Então, a- o ponto-chave da primeira lei de Newton é essa palavra permanece. Então, inércia é isso. Inércia é esse ato de resistir, né, um ato do corpo de resistir à mudança de movimento. Então, por exemplo, quando você está dentro de um carro, ele está em movimento e de repente ele para. A tendência do seu corpo é continuar em movimento devido a essa inércia. Então, o cinto de segurança serve exatamente para isso, para ir aí contra a inércia. E então é basicamente isso a primeira lei de Newton. E existem aí também situações de equilíbrio que nós poderemos enunciar. Por exemplo, quando um objeto está parado em cima de uma mesa, vamos desenhá-lo aqui. Essas condições de equilíbrio, elas são muito importantes. Por exemplo, quando o objeto está parado, ele tem a ação aqui da gravidade, do peso, e só que ele não está se movendo. Então quer dizer que a força resultante sobre ele é nula. Então a gente precisa de outra força, que no caso é quando a Terra puxa esse objeto em direção ao seu centro, essa mesa, né, os átomos dessa mesa vão empurrar o objeto para cima. E esse empurrão, essa força é anormal. É uma força de apoio. E essas duas forças irão se anular e aí esse objeto ficará em uma situação de equilíbrio. Essa situação de equilíbrio ocorre quando o somatório, que é representado por essa letra sigma, das forças é igual a zero. Então, quando o somatório, a soma de todas as forças, como por exemplo, normal mais força, peso, é igual a zero. Então, para essa situação, o nosso somatório seria esse. Mas poderiam existir muito mais forças. Força de alguém empurrando esse objeto e uma força de atrito contrária a esse empurrão, alguém empurrando e uma força de atrito contrária a esse empurrão. Então, e esse objeto continuar parado, certo? E por quê? Porque ele está em uma situação de equilíbrio. E essa situação de equilíbrio é o somatório das forças C0. E esse é o equilíbrio estático, quando a velocidade do objeto é igual a zero. Mas também existe o equilíbrio dinâmico, em que um objeto ele está em movimento e o somatório de suas forças é zero. Então, por exemplo, este objeto ele está em uma velocidade constante, né? Ele não tem uma aceleração constante. E o somatório das forças que agem sobre ele deve ser zero, porque não existe uma aceleração. Então, este é basicamente a diferença entre o equilíbrio estático, que é quando um objeto ele está parado, e do equilíbrio dinâmico, quando um objeto ele está em movimento e o somatório de todas as forças dele é zero, e por isso, por não ter uma força resultante, ele não tem aceleração, e por não ter aceleração, ele tem uma velocidade constante. Ou seja, mesmo que um objeto ele esteja em movimento, ele pode não ter nenhuma força atuando sobre ele. Ele não precisa de uma força para esse objeto se mover, como Aristóteles pensava. Pode ser dessa forma aqui de Galileu, que é sem uma força atuando, sem uma força resultante no objeto, e ele continua se movendo, né? Nesse último exemplo aqui do plano inclinado, a inércia. Então é isso. Até o próximo vídeo e bons estudos.